Graça e paz, amadas e amados. Estamos já bem no finalzinho de Êxodo. Hoje é o capítulo 39 e aqui nós vamos ver as roupas sagradas dos sacerdotes, o éfode, que é a estola sacerdotal, o peitoral, o manto sacerdotal, as vestimentas para os sacerdotes, o símbolo da consagração total e o final e a entrega das obras que eles vão mostrar ali para Moisés. Lembrando que esse capítulo ele vai estar muito bem explicado lá no áudio que nós fizemos, que eu já fiz já, que é Êxodo 28. Então aqui nós vamos dar uma pincelada por cima e lá nós vamos ter os detalhes. Como eu disse anteriormente, nós temos uma curva de esquecimento enorme em 24 horas. Então é importante para que Deus vá gravando a mensagem dele no nosso coração, que nós possamos rever. Então, eu encorajo vocês a irem lá em Êxodo 28 e ouvir novamente, tá? Então, aqui nós temos agora falando que eles estão fazendo o quê? As roupas sagradas dos sacerdotes. E lembra, é com os mesmos fios que era com os mesmos fios que era feita o quê? A cortina, a primeira cortina do tabernáculo, que era com fios de lã azul celeste, púrpura violeta, carmesim e todas essas cores, esses fios têm uma representação. Então, é interessante a gente lembrar dessas representações, como foi falado anteriormente. E aqui nós vamos começar a falar agora, a partir do versículo 2, sobre a roupa do sumo sacerdote. Lembra, o sumo sacerdote era o único que, aqui nesse caso era Arão, era o único que podia entrar no lugar santo dos santos, aonde tinha a arca. E nós vamos ver mais para frente que ele só podia entrar uma vez ao ano, quando ele ia fazer a expiação do pecado pelo povo. Então não era uma coisa constante. Então a roupa dele tinha um aspecto todo detalhado por Deus, porque cada detalhe tem um significado. E aqui fala no versículo 2: fizeram o colete sacerdotal de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de lã azul, celeste, púrpura escarlate e carmesim. Lembrando que o éfode ou a estola sacerdotal era a primeira roupa quando nós olhássemos para o sacerdote, nós estaríamos vendo, né? E veja só, a roupa, ela tem assim, a principal é exaltar a dignidade e a honra do nosso Deus, porque essas roupas elas foram determinadas pelo próprio Senhor e elas carregam muitas simbologias, como assim todo o tabernáculo carrega, né? Mas agora falando das roupas, elas eram separadas para o trabalho a Deus. E toda essa parte nos ensina sobre Cristo, nos ensina como servir na casa de Deus, como que a gente se porta na casa do Senhor, como a gente se veste, porque a vestidura nós vamos ver também que tem a ver o quê? Com as nossas ações, com os nossos atos de justiça, de como nós damos testemunho. Mas vamos voltar aqui falando sobre a roupa do sumo sacerdote. Então, esse colete sacerdotal e essa estola, ela era o quê? Ela era, tinha fios de ouro. Veja o versículo 3. Olha só o detalhe. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram filetes de ouro e a fim de serem bordados sobre o linho fino, juntamente com os fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, num notável trabalho artístico. Então, imagina, olha, pegar os fios, pegar o ouro, bateram em finas plaquinhas, depois cortaram em filetes de ouro e junto com os fios de lã azul, púrpura, escarlate e carmesim, bordavam. Então, a minúcia do detalhe aqui. O Senhor, imagine o Senhor, nosso Deus, também teve minúcia em fazer toda a obra redentora por nós. Em cada coisinha tem o Senhor falando ao nosso coração. E também nessa roupa do sumo sacerdote, nas ombreiras, lembra, havia duas pedras de ônix e ali naquelas pedras estavam o quê? Escritos 12 nomes das tribos
6 de um lado, 6 de outro. Olha que coisa gloriosa, né? E o ombro nós vimos que representa o quê? A responsabilidade, né? E o Senhor até nos fala também que Jesus é o nosso bom pastor e conhece cada uma de suas ovelhas. Assim como o sacerdote carregava no ombro e conhecia cada tribo, Jesus conhece a cada um de nós. E em João, em Lucas 15:4, diz assim que o Senhor é nosso pastor e ele sai em busca de cada uma que está perdida no deserto. Quando a encontra, coloca ela onde? Nos ombros. Em Lucas 15:5 a 7 que diz isso. Então, quando o Senhor as encontra, coloca nos ombros. Quando a encontra onde? Que ela está perdida no deserto. Então, é esse o nosso Deus. Ele quer que carregar-nos também no ombro como ovelhas. E nós hoje, como representantes seus aqui na terra, também carregamos as pessoas no ombro para levar de volta a presença de Deus. E nessa estola, nesse éfode, a partir do versículo 8, nós vamos ver que havia o peitoral. O peitoral era assim um trabalho artístico enorme. O peitoral ele ficava, como o nome diz, no peito, né? Era o mais belo e o mais raro de toda a veste. Era uma peça quadrada, mais ou menos de 20 centímetros, mas ali o que tinha? Tinha 12 pedras preciosas. E essas pedras preciosas, nós vamos ver aqui nesse capítulo que diz assim: que elas tinham engaste de ouro e cada fileira vai descrevendo qual pedra que era, porque haviam 4 fileiras e numa primeira fileira tinha o rubi, o topázio, o berílio, e aqui no versículo 11, 12, 13, vai falando de todas essas fileiras e de todos os nomes dessas pedras. No 14 diz: havia 12 pedras, uma pedra, cada pedra representava o quê? Uma tribo e estava gravada ali, como se grava assim, como grava um selo com o nome das 12 tribos. E aonde estava? Estava no peito, né? Essas 12 pedras, elas falam também muito para nós. Elas falam da unidade do povo de Deus, a posição delas no peito, do afeto, do amor com o seu povo. Então, saiba, nosso nome está gravado no coração de Deus por meio de Jesus Cristo, que está sempre diante do Pai intercedendo por nós. Vemos também essas pedras lá no início da Bíblia, em Gênesis, ali no Jardim do Éden. Também vemos lá em Apocalipse. Então, tudo o Senhor, o que? Ele vai unindo na palavra dele. E outra coisa aqui que nos chama atenção nesse capítulo é que nós vamos ver depois do versículo 16 que ele vai citando, até antes, que elas estavam bem fixadas. Várias vezes tem fixaram, bem fixadas, as argolas, juntaram bem. Então, ligando ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal e se mantivesse no lugar. Então ali não era para sair do peito do sacerdote e não se separar da estola sacerdotal. Então hoje, por meio do sacrifício de Cristo, nós não nos separamos de Deus, porque nós não somos fiéis, mas o Senhor Jesus foi fiel por nós. Se fosse depender de nós, nós já teríamos aqui perdido tudo. Mas não, não é por isso. O Senhor pede só simplesmente permanecei em mim, se alimentar dele, e o Senhor vai fazendo a obra em nós. Eu quero só ler um pedacinho aqui de uma nota de rodapé da Bíblia King James falando sobre essa parte. Diz assim: Moisés nos fala sobre a gravação em 2 pedras de ônix. Lembra, as pedras de ônix estavam aqui no ombro. Seis de cada lado, uma fixada sobre as ombreiras da estola sacerdotal. Depois aqui nós estamos vendo a disposição, refere a essas mesmas pedras, enquanto que os versículos 8 e 14 nos apresentam 12 pedras preciosas, que é o peitoral, que era de raro valor, né? E como nós vimos, com as séries com os nomes das tribos gravadas e fixadas no peitoral.
do sumo sacerdote. Então, aqui nós vemos o esplendor e valor incalculável dessas pedras, com os nomes do povo de Deus nelas gravadas. O povo de Deus simbolizam a glória e honra para a qual Israel deveria ser transformada como propriedade exclusiva de Deus. Olha só agora, de uma forma análoga, o nome dos 12 apóstolos leais, representados, representados à Igreja de Cristo, estão gravadas nas 12 pedras preciosas que são o fundamento da Nova Jerusalém. Então, olha só, o novo mundo onde todos os cristãos sinceros vão morar para sempre, que está lá, como eu disse, em Apocalipse 21. Então, nós temos as 12 tribos, nós temos os 12 discípulos e nós temos aqui as 12 pedras que estão no fundamento da Nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus, por isso que a palavra do Senhor é eterna e ela se complementa em toda a Bíblia. Imagine Êxodo, quantos milhões de anos foi, quantos anos foi escrito antes de Apocalipse? E aí tudo se unindo à palavra. Só Deus mesmo para fazer isso pelo seu Santo Espírito, né? Agora nós vamos ver a partir do versículo 11, que vai falar sobre o manto sacerdotal. O manto sacerdotal, ele era aquela peça que vinha logo abaixo do éfode. Então, o éfode era um pouco mais curto, o manto sacerdotal era um pouco mais comprido do que o éfode para poder vê-lo. E ele era feito o quê? De fios azul celeste, obra do tecelão, né? Da artista do tecelão. E aqui fala sobre a abertura na cabeça, que deveria ter uma dobra para que não se rasgasse. Mas o que chama muita atenção aqui para nós é que na bainha havia romãs bordadas intercaladas com sinos de ouro ou campainha. E estavam então uma romã e uma campainha, uma romã e uma campainha. Então isso nos chama atenção, porque campainha a gente lembra do quê? Faz barulho. Então, quando o sumo sacerdote, que lembra, essa roupa é do sumo sacerdote, entrasse ali no santo lugar e também entrasse principalmente lá no Santo dos Santos, então sabia-se o quê? Que ele estava a serviço. E ele estando ali a serviço, fazia-se o barulho. Então as campainhas nos lembram também a adoração, santificação que o sumo sacerdote rendia a Deus em tudo que ele fazia, assim como nós também devemos fazer, render santidade e adoração em tudo o que fazemos. Esse sonido dessas campainhas chama a atenção do povo para o sumo sacerdote o que estava acontecendo lá dentro. O povo ficava atento. Então sabia que o sumo sacerdote ele estava ali a serviço do Senhor. Ó Senhor Jesus, então essas campainhas também nos chamam a atenção para nosso testemunho hoje. Como vivemos nesse mundo? Que som, quando nós andamos, quando nós trabalhamos, quando nós fazemos as nossas coisas, essas campainhas, que som elas estão dando, né? Elas estão dando som de vida para vida ou de morte para morte? Então, que nós possamos ver quais os sonidos que nossas campainhas estão dando quando nós caminhamos. Inclusive, o manto ele ficava logo abaixo assim do joelho e ali no joelho a gente tem uma movimentação maior. Então a roupa ali se movimentava muito mais tendo o barulho. E o que que nós temos intercalados com o sino? Nós temos as romãs. As romãs nos fazem pensar em alimento, em frutificação. Em Israel, a romã ela é muito conhecida. Faz suco com ela, xarope, remédio. Então, ela está ligada muito à frutificação. Eu acho que todos vocês já viram uma romã que por dentro ela é cheia de sementinhas vermelhas, né? Inclusive, quando ela está madura de tanta semente, ela se rompe. Isso trazendo o que? A vida interna para fora, extravasando a vida. E a palavra de Deus é comparada também como semente. E o nosso coração é comparado como a terra. Então, todo dia a gente tem que limpar também o nosso coração, tirar as pedras, tirar
afofar a terra, para que a semente do Senhor ela caia e frutifique, como diz lá na parábola do semeador, que frutifica a 30, 60 e a 100 por um. A cada vez que nós vamos nos limpando com o perdão, ressentimento, mágoa, vamos nos limpando de tudo isso, muitas vezes que impede a gente ter um coração limpo na presença do Senhor. O Senhor também quer que nós nos limpemos de uma consciência pura, que nós tenhamos uma consciência pura. Toda essa limpeza que nós vamos fazendo na terra do nosso coração vai permitindo que a semente do Senhor frutifique muito, muito mais e mais. Assim, as romãs também podem simbolizar o quê? A manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Uma pessoa verdadeiramente adoradora, ela presta serviço ao Senhor, porque o viver dela é um serviço. E dentro desse viver, ela pode manifestar o, os dons do Espírito, né? O dom do Espírito, o fruto do Espírito. Só que veja, a romã está intercalada com o sino. O sino muitas vezes faz barulho, mas se não tiver a frutificação, porque fala que pelos frutos se conhece a árvore. Então, se não houver isso, o barulho que se faz, nada adianta. Então, muitas vezes pessoas oram em voz alta, querem cantar, querem dançar para o Senhor. Isso faz barulho. Mas cadê as romãs? Cadê as romãs? As romãs muitas vezes é no silêncio. As romãs muitas vezes é na quietude, porque é nela que nós temos intimidade com o Senhor e vamos crescendo no Senhor. Então, tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Isso a gente está fazendo uma analogia para os nossos dias de hoje, né? E aqui nós vamos ver as vestimentas para os sacerdotes. Nós vimos o quê? Para o sumo sacerdote havia essas roupas especiais. Agora, tanto para o sumo sacerdote quanto para o sacerdote, eles tinham túnicas que iam até o chão. Eram túnicas de tecido de linho fino brancos, né? E eles também tinham um turbante e calções de linho retorcido. Só que o turbante de Arão, ele também tinha uma placa, como fala aqui no versículo 30. Foi confeccionada uma placa de ouro puro e ali estava escrito consagrado ao Senhor. Então, lembra que nós comentamos que quando Arão ia lá se lavar na bacia de bronze, ali refletia essa mensagem que estava escrita no seu turbante, que ele era consagrado ao Senhor. Que cada dia que você e eu nos olharmos no espelho, nós possamos também ver na nossa mente, na nossa testa, que os nossos pensamentos, a nossa emoção, a nossa vida é consagrada ao Senhor. Repete isso a cada vez para você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E a primeira pessoa que ouve quando você fala é você mesmo. Então, declare a palavra do Senhor a todo momento a você. E aqui no versículo 32 nós vemos o que? Tudo ficou pronto. E assim eles levaram e apresentaram tudo o que fizeram do tabernáculo a Moisés. E aí vai ser declarado aqui tudo que eles levaram para Moisés. Então, as peças, o altar, as cortinas, levaram tudo para Moisés ver. E veja o último versículo que diz, versículo 43. Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que tinham feito tudo de conformidade com o que o Senhor tinha orientado. Então Moisés os abençoou. Então, nós vemos aqui, lembra um pouco a criação, né? Lá em Gênesis, quando o Senhor vai criando todo aquele cenário, e quando o Senhor o que vê tudo aquilo e diz muito bom. E aí depois o Senhor o que descansa, porque o Senhor também depois quando fez o homem e a mulher, o que eles fez? Os abençoou e disse para eles o que? Multiplicar, encher a terra. E olha que bênção, e também deu ordens para sujeitar, né? E para governar. Então aqui Moisés olhou tudo que haviam feito e foi segundo a ordem de Deus. Puxa, que nosso coração um dia também possa Jesus olhar para nós e ver que a gente fez tudo segundo
o desejo, o coração dele e o que a palavra nos revela. Que o Senhor possa nos dizer, servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do meu Senhor. Hoje nós já fomos abençoados, porque só de estarmos tendo o privilégio de ouvir essa palavra, de começar o Senhor nos revelar detalhe por detalhe, o Senhor já está o quê? Nos abençoando com toda sorte de bênção espiritual. E essa bênção vai se culminar naquele dia que o Senhor disser: entra no gozo do meu Senhor. Então, que nós possamos almejar isso a cada dia. Jesus Cristo é o nosso Senhor.